Olá, boa tarde, Lara, Yuli, tudo bem? Olá, Neto, pessoal. Logo temos o Cris aqui entrando na nossa live. Hoje a live é com o Cristiano Cedra, grande treinador de basquete. Trabalha demais nas categorias e a gente vai bater um papo bem legal com ele. A gente já está se conectando aí. Olá, Cris. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Ah, então tá bom. Esse é o cara mais ansioso para entrar na live que eu consigo que eu vi. Todo a fim de compartilhar, de conversar, isso é muito legal, muito bacana. Obrigado por aceitar o convite e é um prazer para a gente poder aprender um pouco com você aí que tem uma experiência tão bacana e tão vasta aí no basquete feminino, principalmente, né? De clubes, seleção, categoria de base, adulto, e eu fico super feliz em poder aprender um pouco com você hoje e a gente compartilhar esses conteúdos aí. Esse convite, né? A gente está vivendo um momento aí difícil para todo mundo nas suas casas, tendo que abrir mão de muitas coisas. E muitas pessoas poderiam estar aqui, como algumas já tiveram, outras estarão. Então eu me sinto privilegiado de poder conversar um pouquinho sobre basquete, que é uma coisa que a gente gosta tanto, né? Com certeza, com certeza. O objetivo é bem esse, quis aproveitar esse tempo para a gente compartilhar conteúdo. O Anne também aqui, o Neto entrou, o China, um monte de gente está entrando, está passando rápido, eu não consigo falar todo mundo. Deve ter um monte de pessoas aí, fã do Cris também entrando aí, Cris. E o objetivo é bem esse, a gente compartilhar o conhecimento e a gente descobriu essa nova ferramenta, né, que estava na nossa mão o tempo todo, mas que a gente acabou não dando a atenção que ela merecia e descobrimos esse veículo legal. Hoje a gente vai falar com o Cris de conceitos ofensivos, ocupação de espaço, ele tem um conteúdo bacana para passar para a gente. E a palavra é sua, Cris, vamos começar aí com os seus conceitos, com a sua apresentação, e aí, à medida que for surgindo perguntas aqui, e também as perguntas que eu tenho aqui, aí a gente vai interagindo. Pode ser? Pode ser. Estou só fazendo alguns testes aqui rapidinho antes da gente começar. Deixa eu ver se Bom, testes feitos. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Ah, agora você ficou super show. Você colocou um filtro. Pronto. Legal. Queria ver uma tela para compartilhar, mas depois a gente faz essa parte. Eu queria começar falando, na verdade, que muitas pessoas vão entrar, vão sair, outras vão entrar depois, mas se a gente pudesse deixar como se fosse um registro inicial, né? Que nada do que eu vou falar aqui tem a pretensão de ser certo, de ser uma verdade, de ser a única possibilidade. No basquete, na vida, a gente sempre tem a possibilidade de fazer coisas diferentes, independente de ser certo ou errado, são opções, são escolhas. Então, o que acontece é que algumas vezes nós podemos não concordar com outras opções, mas não quer dizer que seja errado, né? Então, acho que esse é o primeiro registro. E a segunda coisa que eu queria começar falando é que nesse momento que nós estamos assistindo muitas lives, muitas palestras, muitos cursos online, nós temos aí um conhecimento que está sendo passado muito pelo senso comum, né? A gente sabe que em qualquer aula de filosofia, a primeira coisa que se aprende é a diferença de senso comum e senso crítico, né? Tem uma análise mais criteriosa sobre os conteúdos, sobre o basquete em questão, né? E às vezes alguns conteúdos vão sendo passados através do senso comum e isso acaba virando uma verdade, né? As pessoas adotam isso como uma verdade, isso foi falado em algum tempo, isso foi passado de um técnico para outro, para os seus atletas, que depois virou técnico, e isso continuou por aí. E nós precisamos de uma análise mais criteriosa, uma análise mais científica, né? Então, conversas como essa podem nos abrir os olhos para buscar essas respostas através da ciência, né?
E tem um processo muito forte, né? Começando, você também está fazendo parte, né, da UOLS, um grupo de estudos de basquete, que está começando a tentar fazer esse caminho. Então, eu acho que é importante nós seguirmos essa linha, né, do estudo, da ciência dentro do basquete. Legal, legal, Cris. Eu acho isso daí super importante. Eu acho que esse é o caminho mesmo, como você falou. Cada treinador tem o seu jeito, mas a gente sempre tem que ter aquele olhar voltado para reflexão, né? E, e no basquete a gente não tem a verdade absoluta, né? A gente tem os pilares, mas e experiências que dão certo e que a gente pode incrementar, né? Acho que é bem por aí mesmo. E nesse sentido, né, nós sempre, quando nós assistimos um jogo, seja um jogo de NBA, seja um jogo de basquete europeu, um jogo brasileiro, você identifica algumas características, né? Você identifica um tipo de jogo, embora seja basquete em qualquer lugar do mundo. E por trabalhar com o feminino, né, e assistindo muitas coisas nesses últimos dias, eu acho que é importante também a gente ter a clareza que basquete é basquete e o basquete feminino é um tipo de basquete, mas assim como nós conseguimos perceber algumas características no jogo da NBA e no jogo europeu, nós conseguimos perceber algumas características no basquete feminino. E isso tem que ser mais embasado nos números, na observação e não nesse senso comum, né? Então, por exemplo, uma das Uhum. primeiras coisas que eu gostaria de falar antes da gente entrar nos tópicos de hoje é o quanto que um senso comum nos atrapalha muito no basquete feminino. E isso vem muito mais das pessoas que estão dentro do basquete feminino do que as pessoas que não estão. Então, por exemplo, esses dias nós assistimos uma apresentação e aí o técnico, que é um técnico de basquete feminino, né, falou sobre características da mulher, né, que a mulher é muito sensível, que nós temos que ter um cuidado com a abordagem, ao falar, né, no treino, no jogo. E, de novo, né, não é questão de ser certo ou errado, mas não podemos acreditar num negócio desse, né? Isso é um dos maiores absurdos que tem. A gente imaginar a mulher como um ser frágil, um ser que... Não. E independente das suas características pessoais, quando você está dentro de quadra, né, quando você está na sua atuação, você se comporta de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, você trabalhou e conhece muito o basquete de Santo André. Você vai me falar que Laís Helena é uma pessoa sensível, frágil, uma mulher, né? Jogadora de Intenso. seleção brasileira, né? Uma das melhores técnicas que esse país já viu, manteve o programa aí durante 40 anos, anos com mais investimento, com estrangeiras, com jogadora de seleção brasileira, outro anos mudava a política e o basquete estava firme, com jogadoras da base, a Arilza fazendo todo esse processo. Então, nós temos milhões de exemplos que nós não podemos rotular a mulher como um ser sensível, frágil, que nós temos que... Não, são atletas e claro, não estou falando que ninguém vai desrespeitar, que vai... não, né, tudo dentro da educação, mas nós não podemos ter esse olhar, né? Vai imaginar, por exemplo, uma Hortência, né? Era sensível, né? Vamos pegar um exemplo atual. A Débora, nossa armadora de seleção brasileira, fora de quadra, ela como pessoa pode ter qualquer característica que for, mas quem acompanhou os últimos jogos viu a força dessa menina, né? O oposto de sensibilidade. Não, não, não se pode colocar rótulos, né, Cris? Exato, porque o rótulo não pode ser na mulher, como também não pode ser no homem, porque eu joguei basquete durante 10 anos, convivi com uma geração muito boa, né? Atletas que seleção brasileira, NBA. E se a gente for rotular, muitos deles não têm a força que muitas dessas atletas demonstraram ao longo das suas histórias, da sua trajetória, né? Então, Uhum. nesse sentido que o senso crítico é importante, né? Um olhar diferente. Se nós vamos falar de diferenças do feminino para a NBA, da NBA para o europeu, nós temos que fazer isso com um olhar mais criterioso, um olhar mais técnico, mais tático. Por exemplo,
Se você me falar que o homem, em geral, é mais rápido que a mulher, tem sentido, né? Se você Aham. comparar o tempo de uma prova de atletismo de 100 metros, os homens vão fazer, né, num tempo menor do que a mulher, mas também não é uma regra, por isso que ele não pode rotular de novo na Débora. Põe a Débora no fundo da quadra, põe o Caio Torres, eu acho que a Débora ganha na velocidade, né? Em geral, os homens vão ser mais rápidos, mais fortes, mas nós não podemos ter esse olhar, né, de fragilidade da mulher, né? Perfeito. E aí, entrando um pouco no nosso tema, né, de hoje, né, de conceitos de jogo, uma das coisas que eu acho importante a gente perceber é o quanto que o jogo de basquete nos últimos anos se tornou mais físico. E isso em qualquer Uhum. nível. Na NBA, na Uhum. Europa, no feminino, se tornou mais físico. Mas, por exemplo, na NBA, né, tem o jogador grego Giannis Antetokounmpo, que o próprio James Harden fez duras críticas a ele durante o All-Star Game, falando que era um jogador que só jogava no físico, que não tinha técnica, né? Que era um jogador e ao observar o jogo você percebe o quanto que ele joga com uma força física muito grande e leva vantagem com relação a isso, né? Então, e no feminino nós não vamos ter e não vamos ver tantas atletas que tiram vantagem tão grande do seu físico, né? O Aham. feminino acaba se caracterizando um pouco mais pela parte técnica bem aperfeiçoada, uma leitura de jogo. Então, o tema de hoje, né, que são os conceitos de basquete, né, os conceitos do jogo, eles são importantes na NBA, eles são importantes na Europa, mas no feminino ele é essencial. E esse que é o grande problema quando a gente assiste jogos de basquete. Porque muitas vezes hoje, né, com essa facilidade de acesso, o técnico vê o time da NBA, que é o que mais passa na TV, copia uma jogada, põe no seu time e acha que vai acontecer a mesma coisa. Só que você não tem um jogador físico como o Antetokounmpo ou um que joga um contra um como o James Harden. E aí as coisas acabam não funcionando, né? Porque a gente Verdade. tenta copiar sem ter a noção do quanto que aquilo vai funcionar no feminino, né? Então, eu acho que mais importante do que a gente demonstrar todos os conceitos é nós entendermos que para o basquete o conceito de jogo é fundamental, mas no feminino ele é indispensável, né? Por exemplo, um dado importante: muitos movimentos no basquete masculino procuram um jogo interior, Aham. tração, né? Um corte bandeja, um corte uma enterrada, né? E muitos desses movimentos ofensivos não vão funcionar no feminino, né? Nós já observamos, já fizemos algumas estatísticas que mostram que, em comparação, porque a nossa estatística às vezes é muito pobre, né? A gente tem lá lance livre, certos e errados, 3 pontos, certos e errados, 2 pontos, certos e errados. Mas isso precisa ser muito diferenciado. 2 pontos é uma bandeja pertinho da cesta, é uma bandeja de contra-ataque, que você está 1 contra 0, é um arremesso de meia distância, né? E fazendo essa análise, muitas vezes, né, na maior parte das vezes, das equipes, das atletas, o aproveitamento, esquece o contra-ataque, tá? Esquece a situação que você está em vantagem numérica. Jogo armado, 5 contra 5. Se a gente Uhum. analisar nessa situação, o aproveitamento de bandeja no masculino, né, computando bandeja enterrada, é muito maior do que do feminino. E o feminino vai ter um aproveitamento de arremesso parado, né, aquele catch and shoot, receber e chutar, muito maior, porque né, você não precisa tanto do deslocamento, da proteção do seu corpo. Então, se nós não tivermos essa clareza ao montar o nosso treino, ao montar o nosso sistema tático, que muitas jogadoras se sentem mais confortáveis para receber e arremessar do que para cortar no meio de todo mundo, passar no meio de 2, 3 jogadores contra uma ajuda, fazer uma bandeja com proteção, de gancho, abrindo o que for, nós vamos usar o remédio errado, né? Você tem uma doença, está Aham. com um remédio errado. Então, acho importante a gente ter essa clareza do quanto que o conceito de jogo é fundamental. E um outro aspecto, né, que entra também no conceito de jogo é a questão do 1 contra 1.
nós, técnicos, nós sempre queremos ter atletas, né, formar atletas com uma grande capacidade de jogar um contra um. Então, a gente ensina bandeja de um lado, do outro, drible, passe, arremesso, e a gente procura formar essas jogadoras bem completas. Adriana, a qualquer momento você me corta aí e fala, hein? Não, pode ir, pode ir. Até me Qualquer coisa eu levanto a mão aqui. Pode ir, vai embora. podendo pular umas perguntas aí, não sei, fica à vontade. Pode ir, pode ir. E um contra um, ele é muito diferente no feminino e no masculino. Né? Ele é muito diferente. E aí, assim, nós temos que olhar as exceções e o que é a maioria. Né? Então, por exemplo, quantas jogadoras hoje no Brasil, no mundo, têm condições de ficar numa isolation, né? No 4 de um lado da quadra, a jogadora no outro lado da quadra, jogar um contra um e ter um grande aproveitamento de finalização. Né? No masculino, isso é muito comum. Você pegar James Harden, LeBron James, o Antetokounmpo no Brasil, Leandrinho, Alex, Marquinhos, um monte de jogador, você pode deixar num contra um e o aproveitamento vai ser muito alto nessas finalizações. No feminino, isso é mais difícil. Né? Então, muitas vezes, quando a jogadora cortar ou tentar jogar um contra um, ela não vai conseguir fazer a cesta, porque vai chegar uma ajuda e ela não vai saltar tanto quanto um homem, ela não vai ter a mesma força, velocidade para sair da ajuda e fazer a cesta. Então, muitas dessas vezes, ela vai ter que passar a bola. E é aí que está o nosso maior problema. Quando ela não consegue fazer a cesta, porque a gente não tem uma ocupação de espaço adequada, porque a gente não tem um conceito treinado, isso se transforma em erro. Né? Não vira uma assistência. Isso vira um erro. E aí o jogo fica chato, né? Aí o número de erros vai lá para cima, né? Bolas desperdiçadas, passes errados. No feminino, nós temos atletas com essa qualidade para jogar um contra um, mas não são todas, né? E se nós trabalharmos dessa maneira, como se faz no masculino, que é o que a gente mais vê nos jogos, né? Essa cópia do modelo para o outro, aí os erros acabam sendo incríveis, né? Por exemplo, se colocasse a Hortência num contra um, você podia voltar para a defesa porque sabia que ia sair alguma coisa boa, Janete ia sair alguma coisa boa, né? Diana Taurasi, Alba Torres, tem jogadoras com essas qualidades, mas elas são a exceção, né? Atualmente, nós temos jogadoras também. Por exemplo, quem assistiu a final do Pan-Americano, né? Aquela partida extraordinária da Tainá, a quantidade de recurso, de arremesso, de bandeja, de corte, de assistência, nós temos jogadoras dessa maneira, mas não pode... Cris, você acha que isso daí, essa deficiência aí, a gente é simplesmente porque é uma característica do feminino, ou você acha que a gente precisa treinar mais com contexto, treinar mais situações de jogo, ou talvez mais fundamento? Eu já vi você dando clínicas de fundamento, você coloca o fundamento no contexto do jogo, né? Em posições que você joga. Você acha que a gente precisa aprender a trabalhar um pouco mais com isso? Bom, primeiro que eu gosto muito de basquete, né? E acho que todo mundo que está aqui também gosta muito de basquete. A gente assiste muito jogo de adulto, masculino, feminino, categoria de base. E, infelizmente, eu vejo isso como uma realidade do nosso país, do nosso basquete. É a mesma coisa que eu estou falando, eu vejo no masculino, mas no feminino fica mais evidente por conta do físico, do um contra um, não ser assim, né? Igual no masculino. Mas eu acho assim, a primeira coisa é nós termos a consciência da importância do conceito. E eu acho que isso ainda não está claro para as atletas, não está claro para os treinadores, a importância de se treinar. Então, eu vou dar um exemplo básico. Qualquer jogada do mundo, né? Então, pode ser uma flex, shuffle, qualquer jogada, que hoje tá ficando chato assistir jogo de basquete, né? Porque você vê um jogo, dois times fazendo a mesma jogada, mas que raio, né? É igual, a cópia do outro. E aí a jogada tem o objetivo da bola de isolar um jogador, de criar uma situação de ter um corta-luz na bola, um corta-luz direto, entrar num poste baixo para jogar, né? Um pivô, um lateral forte jogando de costas. Mas quantas vezes
o ponto vai sair exatamente dentro da jogada. Né? Então vamos imaginar a flex, né? Uma jogada que a maioria conhece. Um corta-luz para alguém entrar em direção da cesta, na sequência um corta-luz para alguém subir para fazer um arremesso, enfim. Quantas vezes no jogo o time que faz essa jogada consegue passar a bola para o jogador embaixo da cesta e ele fazer a cesta? Né? Isso vai acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, dependendo da defesa, mas em algum momento isso não acontece mais. E quantas vezes depois na subida a jogadora vai pegar a bola e vai fazer um arremesso livre, vai fazer a cesta? Então, assim, a jogada é importante. Mas nós precisamos treinar o que acontece, nós temos que preparar nossas atletas por uma coisa que para nós é arbitrária, a criatividade ou a resolução de problemas. Não, é o improviso. Nós temos que preparar para essas situações. Então, eu fiz a minha jogada, que não importa qual é. A jogada era para a jogadora receber na zona morta e fazer uma bola de 3. Ela não conseguiu, porque a defesa chegou. Ela vai cortar para o meio, ela vai cortar para o fundo, onde cada jogadora vai aparecer. Então, eu acho que, respondendo, né, a sua pergunta, o primeiro passo é dos treinadores entenderem a importância do conceito. Depois disso, melhorar o nosso fundamento, porque fundamento todo mundo treina, mas deixar a jogadora mais refinada, com mais recursos, porque muitas jogadoras a gente vê na base, jovem, veterana, né, fazendo somente a mesma coisa. A menina joga, o menino joga 20 anos e só faz essa bola, gente. Né? Então, trabalhar um fundamento para aumentar esse repertório, e aí sim a última coisa que você falou, colocar isso no conteúdo do treinamento. Né? Nós temos muitos exercícios que voltam no senso comum, que nós vamos repetindo, porque o nosso técnico fez com a gente lá atrás, e eles atrapalham. Tem exercícios que são muito comuns nos treinamentos e que eles atrapalham a formação da jogadora. Né? Numa das clínicas aí que eu ministrei recentemente, eu mostrei um exercício de defesa, de deslocamento defensivo, que você treina, você automatiza aquilo que nós menos queremos, que é a jogadora abrir a perna para alguém cortar. Né? Então, isso é difícil de demonstrar agora, mas se a gente começar a observar o nosso treinamento, observar o nosso exercício de arremesso, observar o nosso exercício de 3 contra 3, muitas vezes nós estamos atrapalhando nosso exercício de arremesso, né? A gente vê muitos atletas com erros técnicos de arremesso, e aí a gente sabe, né, que isso vai acabar provocando um aproveitamento mais baixo, mas quanto que não vem do nosso treinamento, né? Então, eu acredito muito nisso, né? O treinamento precisa ser revisto com um olhar científico. O técnico aqui, deixa eu ver aqui, achar. O Beto está perguntando se os Estados Unidos, né, seria uma forma perfeita, seria um lugar onde o conceito o físico e a técnica estão melhor integrados entre si para o desenvolvimento do atleta. A pergunta é com relação à seleção americana? Não, o método, né? O método americano, né? Se a forma deles treinarem é a forma mais equilibrada, ou seja, se eles conseguem colocar o conceito, treinar o físico, treinar a técnica, tudo de uma forma bem integrada para o desenvolvimento geral, né, do atleta. Foi isso que eu entendi na pergunta. Eu acho que os Estados Unidos é uma exceção no mundo esportivo, né? A primeira análise tem que ser uma questão muito maior, que é a política esportiva do país. E a política esportiva do americano, né, o menino, a menina ter contato com vários esportes desde criança, desde muito criança, e ela vai tendo vivências motoras, esportivas durante a escola, e o esporte competitivo está dentro da faculdade, né? Está dentro do high school, do college. Então, a primeira questão é um pouco óbvio que lá vai aparecer mais, porque a quantidade é muito maior. A quantidade de atletas praticando é muito maior. E da quantidade você vai tirar a qualidade. Nós temos, né, eu trabalho no Bradesco, e nos últimos anos, 40 meninas que jogaram sub-19 com a gente, foram jogar nos Estados Unidos. 40 meninas são muitas meninas, se a gente pegar aí nos últimos 4, 5 anos.
E claro, né, a gente torce muito por elas, acaba assistindo o jogo. Claro. E a gente vê times muito bons, com conceitos muito bons, mas nós vemos também times com conceitos assim, você fala assim, gente, o que eles estão tentando fazer? Isso aí não respeito, mas não tem como dar certo, né? Tá na contramão. Então, acho que a grande questão dos Estados Unidos é a quantidade de atletas que tem. Se você pegar lá nas universidades, são 309 times na primeira divisão. E aí você tem a segunda divisão, aí você tem a terceira divisão, aí você tem a NAIA, né? Então, nós, É muita eu coisa. fiz um levantamento, né? Quando nós fomos para o Mundial Sub-19, que a gente ficou em terceiro no Mundial, aquela seleção foi convocada. Eu entrei em contato com todas as federações do Brasil. Poucas pessoas sabem desse número. Eu entrei em contato com todas as federações do Brasil para saber quantas meninas tinham jogando basquete federada na idade do Mundial, que eram 19 anos. Nós tínhamos, desculpa, 17 anos, que foi a primeira convocação para o Sul-Americano, que depois teve a Copa América 18 e o Mundial 19. Não, Com 17 anos, nós tínhamos 92 meninas no Brasil jogando basquete, federadas. é nada, né? É muito Né? pouco. Então, assim, e quando a gente conversa, né, e a gente avalia, quando o Brasil foi campeão mundial em 94, nós não tínhamos 50 times de basquete, né? Nós sempre tivemos um número pequeno de equipes e atletas. Então, Uhum. nós temos que ver que nós temos muita qualidade, né, para conseguir os resultados que nós tivemos com a quantidade que nós temos, é um trabalho muito bom. Poderiam ser melhor também. Aqui no físico e na técnica, eles acabam passando por cima. Sim. É outra cultura, né? Outra forma de encarar o treinamento, a competitividade entre eles, né? É uma forma que a gente tá longe. Acho que não só a gente, mas bastante países estão longe para chegar num nível que eles treinam assim, mas a gente, é o que você falou, a gente tem qualidade, porque mesmo assim a gente consegue ser competitivo, ficamos fora de algumas coisas, perdemos outras, mas a gente tem jogadora boa, né? Eu lembro também de uma clínica sua que você falou e ficou na minha cabeça, né? Da gente reclamar das nossas jogadoras, de falar das nossas jogadoras. A gente tem jogadora boa, né? E a gente tem uma parcela daquilo que a gente tem que contribuir, né? De ensinar, de. É a gente que tem que fazer isso, né? Sim, é a nossa responsabilidade, né? E eu volto no primeiro tópico, porque a gente ensina o basquete hoje da mesma maneira, em geral, da mesma maneira que nós aprendemos, né? Uhum. O público hoje é diferente, né? Eu brincava na rua, muitas dessas meninas nunca brincaram na rua, nunca subiram uma árvore, então, assim, são muitas questões diferentes. Então, nós temos que entender essas diferenças e precisamos levar isso para o nosso treinamento, porque alguns técnicos, alguns clubes têm uma periodização de trabalho. Né? Uhum. Você planeja a sua parte técnica, a sua parte tática. Alguns clubes têm um processo, um programa de desenvolvimento a longo prazo. São alguns. Mas quantos, né? Nós temos muitos técnicos aí nos assistindo. Quantos técnicos colocam no seu plano de treino? Hoje, quarta-feira, treino às 15 horas, sub 15, sub qualquer um. Coloca pelo menos uma atividade voltada para a parte cognitiva. Eu tenho um exercício para leitura de jogo, para resolução de problema. Quantos de nós faz isso todos os dias para desenvolver as atletas? Né? E aí, é claro, elas não vão aprender, porque se elas não tiverem esses estímulos, né? Então, nós precisamos dar esses estímulos, fornecer esses estímulos, aprimorar, colocar na situação de jogo. E aí, é óbvio, né? Aí elas vão aprendendo. Agora, nós não podemos reclamar de algo que nós não ensinamos. Né? Eu costumo falar o seguinte: você acredita em talento ou você não acredita em talento? Existem muitas teorias sobre o talento, né? Mas para nós, treinador,
treinadores, é importante a gente acreditar que não existe o talento que é inato, que foi, né, Deus me deu isso e pronto, eu vou lá e faço. Se eu acredito que não existe talento, eu vou trabalhar todo mundo para chegar no máximo que cada um pode chegar. E claro, o nível de cada um vai ser diferente do outro, mas eu vou dar as Uhum. ferramentas. Né? Por exemplo, quantos fazem uma periodização da parte mental do jogo, a parte psicológica do jogo? Né? Então, são aspectos do jogo que não dá para você separar o físico do técnico, do tático, do psicológico. Né? Você está treinando drible e bandeja, tem um componente físico ali. Se você está Claro. treinando isso numa situação real de jogo, você está levando isso para um treino físico, técnico e tático. Mas quantas vezes, né, o Uhum. psicológico fica de fora da questão? Né? Quanto que nós preparamos para que a atleta chegue na final do campeonato para matar a bola da final do campeonato? Não, né? Esse componente que talvez não sei quanto por cento tem, fica de fora da nossa periodização, do nosso planejamento. E tem que estar lá, tem que estar todo dia. Primeiro treino, qual que é o meu objetivo psicológico? Primeiro Uhum. semana, primeiro mês, meio do ano, nós temos que ir construindo a nossa equipe, nós temos que ir preparando a nossa atleta para que ela consiga. Só que isso é um processo, né? Isso tem que estar no dia a dia. Não adianta na véspera do campeonato a gente levar um psicólogo lá e falar, ó, resolve. As meninas estão com medo, os meninos estão amarelando. LeBron James era amarelão até outro dia, né? Enfim, isso tem que ser trabalhado, tem que estar no dia a dia. Legal. A gente tem aqui a Adrianinha, que está fazendo um trabalho no Nordeste super bacana também. A Arilza, tem que falar da chefe que entrou. Arilza, obrigada, viu? A Arilza, quando ela escuta o nome dela, ela já se conecta, viu, Cris? Você falou o nome dela aquela hora ali, ó. Temos a Anne também, que estava por aí, o Jair, mais outros técnicos, grandes técnicos. A Adrianinha comentou aqui agora que faltam jogos, Cris. E aí depois já entrou também a Fê na discussão, falando que são poucas equipes no Sub-19. É assim, a gente começa a falar de basquete feminino, a gente começa a falar de parte de jogo, de tática, mas não adianta. A discussão, ela começa aí porque o feminino, ele precisa desse tipo de reflexão. A gente vive um momento difícil, né, Cris? De ter atletas, de praticar, você vê. A gente tem 4 equipes sub-19 em São Paulo, me parece, né? É pouquíssimo, pouquíssimo, né? É, então, eu vou falar para o Cris se ele quiser comentar isso daí, porque ele preparou aqui um conteúdo para a gente, mas a gente pode abusar do Cris, de repente, propondo para ele um treinamento também, uma clínica no Zoom. Quem gostar da ideia, põe um joia aí. E aí a gente tem um tempo para discutir bastante esse tipo de conteúdo para o feminino, que eu acho super importante, né, Cris? A primeira coisa que eu quero deixar muito claro, ao contrário da opinião da maioria, eu sou mais alto que a Adrianinha. Todo mundo fala que não, mas eu sou mais alto que ela. É uma honra, né, ter a Adrianinha escutando a gente, a Fernandinha, tanta gente aí tá pulando aqui, não dá para prestar atenção. É, e é óbvio, né? Nós temos poucas equipes, nós temos poucas atletas, nós temos poucos jogos, e isso dificulta o nosso trabalho. E aí nós sempre temos que, eu sempre procuro, né, a história do copo pela metade na água, ou ele está meio cheio ou ele está meio vazio. E com todas essas dificuldades, só do nosso programa foram 40 atletas para os Estados Unidos. Né? O Neto assumiu a seleção e em pouquíssimo tempo elevou demais o patamar da equipe. Né? Fizemos uma campanha no Pan-Americano que não pelo título em si, que foi importante, mas contagiou todo mundo. Né? A forma de jogar, quebrando completamente aquele paradigma que nós falamos no começo, que é possível, né? Um basquete Uhum. envolvente, feliz, e todo mundo vibrou muito com a seleção, independente do resultado. Então, com todas as nossas dificuldades, e se a gente começar a falar de dificuldade, a gente não vai parar mais, porque cada um sabe que é difícil, mas eu consigo e eu procuro ver o lado positivo. Né? Nós temos, olha a nossa seleção,
uma seleção que tem ainda em alto nível Érica, Damires, Clarissa, né? Jogadoras mais novas aí assumindo um protagonismo, a Débora Partigaças, a Pátia, a Tainá, né? E outras jogadoras que a gente vê que podem ainda crescer muito, né? Ramona, a Tati, a Joyce, que nem fez parte dessas últimas convocações. Então, assim, eu acredito que massificar é muito difícil para cada um fazer sozinho, para ter mais times, para ter mais jogos. Isso depende de política do ministério, isso depende do COB, isso depende da confederação. Mas eu procuro muito tentar olhar para o que cada um de nós pode fazer. E se hoje nós temos 4 equipes, o campeonato do ano passado também teve poucas equipes, mas foi um campeonato de altíssimo nível, porque todos os times eram bons. Jogos excelentes, jogos com tomada de decisão, jogos com prorrogação, jogos decididos na última bola. E às vezes isso vale mais do que 15 times, e tendo um super time que ganha de todo mundo, você já sabe que vai ser campeão, o segundo que sabe que vai ser segundo, e aí os atletas vão para o jogo sabendo que vão ganhar, sabendo que vão perder. Então, às vezes, é uma dificuldade, é um problema, que aí é uma discussão muito maior, mas dentro do que nós temos, nós podemos fazer muito melhor. O Cris, o Neto, o nosso treinador da seleção, e hoje quem está buscando essa nova linha de trabalho, ele perguntou justamente isso. O que você acha que falta para ter mais equipes sub-19, para a gente fomentar mais isso? Eu acho que nós estamos focando lá em cima, no sub-19, e para mim o problema não está aí, né? Está embaixo. O problema está lá embaixo, porque se você tem 10 times jogando sub-12, né, vai chegar um número lá no sub-19. O maior problema é que esse ano, pela primeira vez, nós vamos ter 4 times sub-13 no Campeonato Paulista, né? Então, se lá em 2009 nós tínhamos 90 jogadoras no Brasil jogando basquete feminino, que formaram uma geração que foi terceira colocada no Mundial, essa geração de hoje, quando tiver 17 anos e for ter uma convocação, esse número vai ser muito menor. Então, eu acredito que o 19 é um reflexo da iniciação. E nós precisamos olhar mais para lá, para o sub-12, para o sub-10, para o sub-8, né? E aí eu tenho uma experiência, né, no Bradesco. Nos últimos anos nós fizemos festivais e não tinha taxa nenhuma. Era ir lá e brincar de basquete. Às vezes era 3 contra 3, às vezes era 5 contra 5, às vezes misturava os times, jogava todo mundo junto. Mas nós chegamos a ter 30 times sub-12 participando, com alguns na lista de espera. Então, quando se fala assim, não tem time. Não tem jogando os campeonatos que são mais caros, né? Isso sim. Então, se você for ver quantos times de colégio tem, basquete escolar está crescendo, né? NBA está no processo, motivou, tem muitos trabalhos bons em colégios, tem centros educacionais, projetos sociais. Então, basquete tem. Nós precisamos politicamente nos organizar para que todos tenham acesso de participação. E nós sabemos, né, jogar um campeonato paulista, em outras federações um pouco mais, um pouco menos, é muito caro. Né? Então, isso atrapalha, né? Isso atrapalha no desenvolvimento. Exato, perfeito, perfeito. E só para fechar esse pensamento, o China, lá de Campinas, que me deu também uma oportunidade maravilhosa quando eu estava começando, ele faz um trabalho muito bacana em clube, escolas, e reforça, né, que escolas, o basquete escolar, levar o basquete para as escolas é importantíssimo. A gente em Santo André tem o apoio também da educação e estamos implantando, a Laís já tinha esse pensamento, implantou isso, e a Arilza está seguindo isso com toda a equipe de manter e fomentar esse basquete na escola, que acho que também é importante, né, Cris? Sim. O que nós não podemos confundir é que o objetivo da escola, o objetivo da educação física não é formar atletas. Sim, mas vai massificar e vai levar o produto, né? A criança vai ter vai encontrar o basquete, né?
Ela precisa ter acesso às modalidades, conhecer, criar o gosto, e aí o que seria muito bom é que cada colégio tivesse a sua equipe que participasse de um campeonato na região, na cidade. Mas aí nós estamos Perfeito. falando dos americanos, né? Isso eles conseguem fazer por conta dos Uhum. investimentos, por conta da cultura, né? E não é um processo fácil, né? Porque se Não, fosse fácil, o vôlei já teria, o handebol já teria, o próprio sim. futebol teria mais, porque nem toda escola tem um time de futebol que joga o campeonato, Uhum. enfim. Mas eu penso também, por exemplo, a gente tem bastante clube que não disputa, que tem um basquete feminino super é, é, humilde no sentido de poucas meninas, sem pretensões, apenas para praticar, e de repente uma escola pode ser parceira de um clube desse, né? Pode fazer uma parceria, mandar essas meninas e colocar essas meninas através de um clube para um campeonato, para alguma coisa assim. A Leminati fala muito isso, né? Que a nossa cultura ainda não é escolar e a gente não pode querer ir direto na escola. A gente tem que fortalecer os clubes também, porque a nossa cultura é clubística, né? Enfim, Cris, a gente voou para outro rumo, vamos voltar no seu e daqui a pouco a gente sai de novo. Tá, deixa eu só falar uma coisinha sobre Vai. clube, que é uma outra coisa interessante. Eu moro aqui na Grande São Paulo, né? Acho que você, não sei se você trabalha em Santo André, talvez mora em Santo Santo André. André. Eu moro para o outro lado aqui, mas na cidade de São Paulo e pelo interior de São Paulo, quantos clubes tem times de basquete feminino? E quantos clubes tem time de basquete masculino? Então, essa é uma reflexão importante, inclusive no perfil de jogadora que nós temos e no perfil de jogador que nós temos. Porque se você pegar os times de futebol, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, todos eles têm trabalho de base, né? E agora o Corinthians e São Paulo estão no NBB. Se você pegar os grandes clubes de São Paulo, Espéria, Pinheiros, Paulistano, Círculo, todos eles têm basquete masculino. E nós não temos clubes no basquete feminino. Né? Então, Santo André é um trabalho ligado à prefeitura. O Bradesco Osasco é um projeto social que nós estamos lá acompanhando o trabalho, porque a competição é o menor dos elos lá no nosso trabalho. Né? O trabalho nosso lá é para atender a população, os núcleos, é um trabalho diferente. Se a gente for no interior de São Paulo, Tupã, Guarulhos, né, com a Pagebas, que são associações. Então é muito diferente o perfil. Então acho que Uhum, nós temos que pensar do basquete na escola, mas nós, no feminino, nós também temos que fazer essa reflexão. Por que o basquete feminino não está no clube? Sendo que tem uhum, um monte de clube trabalhando com o masculino. Como pode uma cidade como São Paulo você não ter nenhum clube, que eu me lembre, não tem nenhum clube que disputa os campeonatos no feminino? Né? Nós temos o Centro Olímpico, que é em São Paulo, mas não é um clube. Né? uhum. É uma reflexão que acho que daria mais uma Perfeito, outra live de discussão. perfeito, perfeito. A gente tem alguns comentários aqui. O pessoal, desculpa o comentário, mas vocês estão rápidos. Vai passando aqui, a gente vai vendo. A Anne já falou que é maior que você e eu não tinha visto. O Neto. O João Camargo também fala muito do basquete nas escolas. E tem uma pergunta se a Camila Cardoso pode aparecer nas próximas seleções. O povo tá todo aqui com você, Cris. Legal, a Camila Cardoso com certeza estará, né? Uma menina de 2 metros de altura, desenvolvendo e melhorando nos próximos anos, né? Independente do técnico, se ela continuar o desenvolvimento que ela está tendo, com certeza ela terá o espaço, a chance dela, assim como a Stephanie, né? É, foi convocada mesmo antes de ir para os Estados Unidos, é uma baita jogadora. A Mariane Carvalho, que está lá nos Estados Unidos voltando, também já foi convocada. Então, o futuro, eu vejo que o futuro é promissor. Se esses talentos nossos, muitos que estão nos Estados Unidos, outros que estão aqui, tiverem um bom acompanhamento, e mesmo que a gente não tenha o super número que tem de americanas, nós podemos montar equipes muito boas para os próximos anos. Legal. Legal. Instituto Gomes Basquete, deixa eu procurar sua pergunta, viu? Que a sua pergunta foi indo, foi indo, foi indo. Deixa o Cris continuar e eu vou tentar achar ela aqui. Manda ver, Cris.
O que eu falo agora? Também me perdi, a gente foi falando. Você estava falando do conceito e a gente estava falando dos fundamentos, né? De Ah, contextualizar o fundamento. Você estava falando que teria que abrir um leque, porque nem sempre aquilo que você está propondo numa jogada ou numa situação de jogo vai acontecer e a gente tem que preparar a atleta para lidar com essa situação, né? Do que não vai acontecer. E você estava indo por essa linha aí dos conceitos. Não sei se você ia começar a falar dos espaços, de como jogar. eu vou dar um exemplo aqui, né? Porque hoje o acesso à informação é muito fácil, né? Qualquer coisa que você digitar no Google vai aparecer lá. Então, eu vou dar um exemplo de quando a bola entra no poste baixo e inúmeras possibilidades que podem acontecer a partir daquele momento. Diferente do que o que a gente vê em muitas equipes, que às vezes a bola chega lá, a menina não consegue jogar e aí ela acaba não tendo opção, né? Então, o conceito, ele complementa a jogada. Você pode jogar só em cima do conceito, você pode ter um sistema Uhum. ofensivo só com conceitos, mas, na minha opinião, o que ele mais ajuda é que ele elimina a necessidade do improviso. O conceito acaba sendo o treinamento do improviso. Você preparar o Claro. seu time, você preparar a sua atleta para o que fazer quando aquilo que nós gostaríamos não aconteceu. Era para arremessar da zona morta, eu não consegui. E agora? Era para receber embaixo da cesta e fazer a cesta, não deu certo. Qual que é o grande objetivo? Diminuir o número de erros, criar mais oportunidades e aí Certo. ficar mais bonito, né? Eu vou tentar mostrar aqui, eu não sei se vai ser possível. Vamos fazer o teste aqui. Tá. Eu acho que é possível enxergar o meu computador, certo? Dá para ver sim, Cris. Tá. Então, eu vou mostrar aqui algumas possibilidades, né? E o Só para não te objetivo, cortar, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Aí, beleza. assim, Por nossa, outro para mim lado, por outro parece. lado, pro outro lado. Aí, aí. Tá. Para mim parece que vocês não estão enxergando nada, que engraçado. Na É, tela tá aparecendo aqui. não importa qual é o conceito, né? Mas é importante ter um conceito, né? Então, aqui, por exemplo, ó, a bola entrou lá no poste baixo, na jogadora 5. E passou e seguiu, um dá e segue. E todo mundo reocupou as posições. Então, essa sequência de jogo é fundamental no jogo de basquete. Uma outra possibilidade, passou e fez um corta-luz indireto, cortou para a cesta e todo mundo reocupou. Né? E já entra em outro aspecto que nós estávamos falando, né? De ocupação de Uhum. espaço. Agora, um corte pelo fundo e um corta-luz indireto para um arremesso. Isso não é uma jogada, né? Pode até ser uma Uhum. jogada, mas é uma sequência de uma jogada, né? Não sei se o Neto está aí ainda. Um corte do lado contrário. Agora, uma opção que ele gosta muito, que a gente viu nos jogos da seleção, um corta-luz indireto seguido por uma volta nesse corta-luz indireto e o lado contrário cortando para a cesta, né? Então, existem inúmeros conceitos, né? Então, aqui eu dei um exemplo, quando a bola entra no poste baixo. Deixa eu tentar mostrar outras opções aqui que você falou. Vamos lá, ó. Ocupação de espaço, né? E assim, coisas básicas, né? Se a jogadora número 1 corta para a cesta e a 2 ficar parada, a 2 é um atacante, a jogadora dela vai ficar numa posição muito confortável, tanto para ajudar quanto para marcar o arremesso. Se a 2, durante o corte da 1, for lá para o cantinho, abrir espaço na quadra, a 1 vai ter mais opção de fazer a cesta e de dar uma assistência. Se o corte for para o lado contrário, a 2, né, aproximando da bola, aqui já, né, numa sequência pedagógica, agora com 3 jogadoras, se a 2 corta em direção da cesta, e se ela, o objetivo é ela fazer a cesta. Vamos supor que você fez uma jogada para a sua jogadora número 2 receber ali no canto, mas a defesa funcionou, a defesa está lá fazendo o trabalho dela. Se a 1 ficar parada, se a jogadora 3 ficar parada, vai ser um erro, vai ser uma bola perdida, vai ser uma violação. Né? Então, todas as jogadoras precisam se movimentar de acordo com a bola. Um conceito que a gente vê pouco com relação à jogadora interior.
né? Então, Uhum. a jogadora 1 cortou. E aí, às vezes, a pivô ou quem está ali naquela posição fica parada e deixa de criar uma oportunidade de receber uma bola de progressão e fazer uma cesta fácil, né? Se a jogadora 1 cortar para o fundo da quadra, a jogadora 5 criar um ângulo de passe para receber uma assistência, para fazer uma cesta, né? Se o corte for para o meio, a jogadora 5 se movimentar, né? A gente fala ali, o grupo Wolves criou o termo poste fundo, né? Você passa ali escondidinho por trás da tabela para receber essa Uhum. bola, receber uma assistência. Então, deixa eu voltar aqui. Nós temos muitas jogadas, só que o problema é que muita gente está treinando só a jogada, mas Uhum. a bola da jogada nem sempre vai resultar na cesta. Então, nós precisamos treinar e preparar os nossos atletas para eles entenderem esses conceitos de jogo, para entender essa ocupação de espaço, porque a partir do momento que ele aprende isso, isso eu garanto, se ele entender isso, ele aprendeu a jogar basquete e que é diferente do que nós temos feito hoje em dia, que nós temos ensinado a fazer a jogada. Se você Uhum. observar o treino, nós estamos ensinando jogadas. E aí o Uhum. atleta chega no adulto, toma uma decisão errada, corta para o lado errado. Tem 4 jogadores de um lado, a quadra aberta do lado contrário, e ele corta onde está toda a ajuda. Pô, mas não, será que ele não viu? Mas quantas vezes a gente deu exercício técnico que você recebe a bola, finta e corta para o lado? Errado. É. Então, o nosso exercício, o nosso conceito, né? Então, aqui eu dei exemplos muito simples de conceito. A intenção aqui não é ensinar o conceito, mas tentar conscientizar da importância de você, treinador, ter o seu conceito. Quando a bola entra no poste baixo, quando tem uma inversão de bola, por exemplo, na minha equipe, nós temos alguns conceitos definidos. Quando a bola entra no poste baixo, nós fazemos isso. Quando a bola entra Claro. no lance livre, nós fazemos aquilo. Toda vez que a bola é invertida, nós temos essa situação. Após um corta-luz direto na bola, um pique na bola, o que acontece? Né? Então, e não tem certo e errado, é aquilo que adequa para a nossa situação, mas cada treinador precisa desenvolver o seu sistema. E aí muita gente fala assim, mas o Brasil precisa ter uma escola disso e todo mundo fazer igual. Também não é legal se todo mundo fizer igual, né? Porque a riqueza e a diversidade traz os temperos diferentes para as nossas equipes, né? Então, algumas coisas em comum são importantes, mas todo mundo trabalhar exatamente igual também não vai ser a resposta para os nossos problemas. Perfeito. A gente fez uma live com o Ricardo Bojanic. Ele é um dos que construiu também o método CAB, de formador da Argentina. E nessa pergunta ele respondeu exatamente isso. Ele respondeu: o grande lance aqui é a diversidade, é trabalhar diferente, mas tem um norte, tem uma condução, tem uma preparação técnica. Eu acho que é aí que a gente fica pensando em filosofia, em trabalhar uma metodologia no Brasil, mas não é fazer uma receita, é a gente dar condição para os técnicos de ter um conteúdo, o conteúdo que vai passar, e um norte. E aí cada um vai e fala, pôr o seu tempero, que é aí que está o basquete. É ou Sim, não é, Cris? Acho que esse é o lance, né? E eu acho que é aí que a gente tem muita resistência de técnico, Cris, porque tem muito técnico que resiste a isso, porque vai falar assim, não, mas peraí, vão querer que eu trabalhe do mesmo jeito. E não sim. é essa a ideia. O Diego Falcão também, na parte física, respondeu também da mesma forma quando perguntado sobre a preparação física, dizendo que eles querem colocar um norte, essa é a intenção, e cada um colocar a maneira que gosta, a escola que gosta de trabalhar, né? Eu acho que isso é perfeito. Cris, alguém me perguntou aqui se falta espelho para as meninas, não só falando de seleção ou de atletas referência, mas também e aí, acabou meu sub-19, para onde eu vou? Né? Para que time eu vou? Tem pouco time também competindo no Campeonato Paulista, competindo a Liga, né? Se você for ver. Então, você acha que falta um pouco isso também para as meninas? Às vezes elas perdem um pouco essa Olha, referência?
eu não quero parecer arrogante com o que eu vou falar agora, tá? Quem me conhece sabe que não é o meu jeito de ser e não é para ser dessa maneira. Nos últimos anos, eu tenho tido muitos convites para ir trabalhar, seja no NBB, seja na LBF, em outros níveis. E hoje, eu me sinto, né? São 22 anos de carreira e eu me sinto profundamente realizado com o trabalho que nós estamos realizando. Todas as nossas atletas que jogaram sub-19, e pensa, né, o quanto que isso é no mundo feminino, todas tiveram oportunidade de sequência. Aquelas que quiseram ir para os Estados Unidos foram para os Estados Unidos. Algumas mais com o objetivo do estudo, o que é nobre, né? Trocar e ter uma bolsa, conhecer uma outra cultura, uma outra língua e voltar com uma formação. Muitas estão ficando por lá, né? Tem uma leva se formando agora. Outras preferiram ficar e jogar LBF, outras preferiram jogar pela faculdade e ter uma bolsa de estudos. E olha só que interessante, tem muitas faculdades no Brasil oferecendo bolsa de estudos e não tem atleta suficiente para ocupar essas bolsas de estudo. Na minha época, isso era um absurdo, né? Você ganhar uma bolsa de estudo numa faculdade era muito difícil, era muita concorrência, né? Então, pelo menos na nossa realidade, todas as jogadoras estão tendo segmento. E isso me deixa extremamente realizado, né? Os títulos que nós temos vencido nos últimos anos são muito pequenos, né? A Mariane acho que falou alguma coisa por aí que eu vi, não consegui prestar atenção no que ela falou, mas ela é uma das que foi para os Estados Unidos, a Júlia Malta aí também está indo para os Estados Unidos, jogou a LBF, então todas elas estão tendo oportunidades, e isso é muito rico, né? Então, eu acho que existem essas possibilidades. Com relação à sequência, ídolos... Cris, deixa eu só te cortar um pouco. É o seguinte, a gente está num papo super 10, as pessoas estão gostando, estão adorando, mas assim, a live só demora 60 minutos. Daqui a pouco ela vai terminar bem no meio da sua frase, e eu não quero isso. Então, eu vou fazer um desafio para o pessoal aí que está assistindo, eu vou ter que desconectar e conectar essa live outra vez. E aí a gente volta todo mundo nesse seu pensamento, pode ser? Senão ela vai te cortar e eu não vou conseguir falar isso. Tá. A gente tem que sair e voltar. Pode terminar, pode terminar. Eu posso voltar, mas eu não vou poder ficar muito, porque eu tenho uma outra reunião. Exato. Não, mas é só para você concluir, porque senão ela em 30 segundos ela vai parar. Tá bom, combinado. E aí a gente já libera você. Tá bom.